paz do Senhor a todos. Vamos aqui então para o momento da palavra. Se você que tem Bíblia aí perto, abra em Mateus capítulo 10. Quero ler a partir do verso 5 que diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Vou ler só até aqui. Eu quero que você foque aqui no versículo 6. 5 e 6. Não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Aqui é quando Jesus ele comissiona os discípulos. Jesus, em todo o seu ministério, a vontade, de Deus em Jesus era propagar o reino, era trazer a salvação. Mas inicialmente a vontade de Deus para Jesus era que pregassem para os judeus. Afinal, Jesus veio para os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas como a Bíblia mesmo fala, os seus o rejeitaram. E Jesus ele pregou tanto para judeus quanto para gentios. Nós vemos no caso da samaritana, daquele centurião de Cafarnaum, Jesus ele pregou para muitas pessoas. Mas quando ele foi comissionar os discípulos, ele deixou essa ordenança específica, que eles não fossem para o caminho das gentes. Ou seja, que eles não pregassem aos gentios, mas pregassem para os judeus. E a gente acha interessante esse texto porque se a vontade de Jesus é propagar o reino, que o reino ele se multiplique, que a terra se encha, então por que ele proibiu inicialmente os discípulos que pregassem aos gentios? Aqui tem alguns porquês disso. E o primeiro porquê é que eles não estavam preparados. Eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Eles mesmos precisavam de transformação. E como a gente vai pregar lá fora se a gente precisa primeiro de transformação? A gente vê que embora Jesus ele andava com os discípulos, todos eles tinham características que precisavam ser transformadas em Cristo. Assim também somos nós, que às vezes a gente vem para a igreja e as pessoas ao nosso redor e até mesmo a gente se cobra muito. E nós precisamos ser transformados diariamente. É por isso que é necessário que no livro de Hebreus fala que a gente não pode deixar de congregar. Porque um no outro a gente vai se moldando, a gente vai se transformando. Nós temos características que faltam em nós, mas que encontramos em Cristo. Nós precisamos ser transformados à medida de Cristo. E os discípulos, eles não estavam preparados. E o Senhor disse, prega primeiro para os de casa, para depois pregar para os de fora. E é aqui que eu quero me ater. Como que eles iriam pregar para as pessoas que estão lá fora, sendo que os de casa precisavam de tratamento? Sendo que eles mesmos precisavam ser transformados. E eu não digo isso para você pensar que, então eu não posso pregar porque eu ainda não fui moldado por Cristo. Não quero dizer isso. Mas eu quero dizer que mais necessário é você cuidar primeiro da sua casa, você cuidar primeiro da sua vida, para depois você querer edificar os que estão lá fora. O problema é que a gente, às vezes, quer pregar para as pessoas, a gente quer transmitir um Cristo que a gente não vive. A gente quer que as pessoas acreditem num Deus que a gente não prega. Nas nossas atitudes, na nossa maneira de agir, no nosso jeito de falar. A Bíblia, Paulo vai dar ordenanças às mulheres que ganham seu marido em silêncio. Como que eu consigo ganhar alguém em silêncio? Através das minhas atitudes, através da minha forma de falar, através da minha maneira de agir. Nem sempre a gente vai ter um versículo para falar, mas nós temos um abraço, nós temos talvez uma palavra de consolo. Nós precisamos transmitir Cristo na nossa maneira de agir. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim que aquele véu que estava posto sobre a face de Moisés, ele era transitório.
Moisés, lá na antiga aliança, quando ele subiu no Monte Sinai, que ele recebeu os 10 mandamentos, o decálogo, a sua intimidade com Deus foi tão grande que o seu rosto brilhava. E quando ele desceu, as pessoas não conseguiam olhar na face de Moisés, porque o rosto dele resplandecia. Então foi necessário que ele colocasse um véu. Mas ali o escritor vai dizer que este véu ele foi transitório, porque um dia aquele brilho ele se cessou, um dia aquele brilho acabou. Por isso ele vai dizer assim: mas nós, com o rosto descoberto, transmitimos a imagem do Senhor. Nós precisamos tirar esse véu de religiosidade, nós precisamos tirar esse véu de aparência e transmitir o que tem atrás. Aí que eu te pergunto: o que você tem atrás deste véu? Quem você é atrás deste véu de aparência? Irmãos, eu já estou sentindo a presença de Deus nessa live. Como Deus é lindo. Nós, com o rosto descoberto, precisamos refletir o brilho do Senhor. Que brilho nós temos refletido? Será que é apenas do iluminador que eu passei? Será que é apenas o brilho do meu iluminador? Ou será que eu tenho sido exemplo, primeiramente dentro da minha casa? Existem pessoas com problema dentro do lar, no seu casamento, com seus filhos. Não quer dizer que porque a gente serve a Deus que a gente não vai passar por problemas. Muito pelo contrário, por servir a Deus, os problemas eles aparecem para nos transformar. Mas quem nós temos sido dentro da nossa casa? Será que o problema com seus filhos é por causa do seu relacionamento com seu marido? Será que a forma com que você trata ele, querendo ou não, educa os seus filhos te tratarem? São coisas que nós devemos pensar. Por que os discípulos não podiam pregar em Samaria? Porque eles precisavam ser exemplos dentro de casa. Cuidar primeiro dos que estão aqui dentro. E, gente, eu acho essa palavra um tanto cômica, porque nós estamos vivendo um período de isolamento social. Você está sendo obrigado a ficar na sua casa. Você está sendo obrigado a ver como seu filho é de verdade. Sim ou não? Está sendo fácil ou está sendo difícil ficar dentro de casa? Será que você está amando o período que você pode usufruir 24 horas com seu filho ou você está detestando? Meu Deus do céu, gente, até nas lives eu tenho que chicotear o povo. Misericórdia, Jesus tem misericórdia de mim. Será que você está amando ficar com seu marido ou está detestando ver dele embora, de voltar a acabar a quarentena? Irmãos, eu sei que não é fácil, é difícil conviver. Mas será que o Senhor tem usado esse tempo para a gente prestar atenção como que está a nossa casa? Como é que está o nosso lar? Como é que está a nossa vida? Sem igreja, sem holofote, sem ninguém para te observar, sem ninguém para ver se você tem sido exemplo ou não. Tem sido suportável você conviver com você mesmo? Você tem conseguido se aguentar? Nós precisamos redobrar nossa atenção dentro do nosso lar. O inimigo tem ceifado adolescentes, tem ceifado crianças. A internet tem roubado a inocência de muitos. Essa é a hora que nós precisamos cuidar dentro do nosso lar. Quando eu estava preparando essa palavra, eu pensava muito nos períodos, em que momento nós devemos ficar dentro de casa, num aspecto talvez psicológico geral, estou dizendo isso, não a casa física. E quais os momentos que nós devemos sair de casa? Quais são os momentos que nós devemos segurar a barra e soltar a barra? Insistir e desistir? Nós vemos Noé. O Senhor iria destruir a terra com água, com chuva. Porém, ele providenciou um livramento para Noé. O livramento era ficar dentro da arca. Foi enviado uma ordem sobrenatural. Os animais
um casal de cada espécie entrando dentro da arca. Noé com sua família. Então veio a chuva e Deus fechou a porta da arca. Existem portas que é Deus que fecha. E aquilo que Deus fecha, só Ele pode abrir. Existem portas na minha e na sua vida que não foi o homem quem fechou, mas foi o próprio Deus que fechou, para Ele mesmo abrir na hora certa. Não murmure nos processos que você passa. Saiba que o Senhor, Ele trabalha com etapas. E nós não conseguimos pular as etapas que o Senhor nos obriga a enfrentar. Mas nós devemos ter fé para acreditar e confiar que na hora certa, Deus vai providenciar a vitória. Este momento que você está passando de portas fechadas é livramento do Senhor para minha e para sua vida. E eu não estou dizendo isso fazendo apologia à quarentena ou não quarentena. Eu quero dizer que existem momentos que a gente tem que sim se silenciar. Existem momentos sim que é de ficar quieto, é de ficar trancado, é de aguentar desaforo, é de passar por dificuldades, sabendo que o Senhor está preparando o livramento na hora exata. Nós vemos Jesus lá naquele barco. A presença de Jesus no barco não ausentou as tempestades, mas a presença de Jesus no barco garantiu o livramento. Teve chuva sim, teve tempestade sim, teve vento sim, mas teve livramento. Noé preso dentro daquela arca, 40 dias e 40 noites, com um bando de animal, mamífero, répteis. Gente, será que foi fácil? Animal defeca, animal urina. Imagina as fezes de um elefante. Imagina a urina de um gambá. Mas Noé estava dentro da arca, tendo que aguentar o mau cheiro. Imagina o barulho da maritaca. Noé teve que aguentar o barulho da maritaca. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Lá dentro da arca tinha nora com sogra. Eita Deus. Eita Deus. Lá dentro da arca tinha filho com pai. Dentro da arca tinha irmãos. Tinha filho com a mãe. Presos dentro do mau cheiro, junto com um monte de animal barulhento. Foi fácil ou não? E tá aí você reclamando dessa bênção que Deus colocou do teu lado. E tá aí eu e você reclamando do barulho das crianças. Mas Noé tinha que ficar dentro da arca, porque lá dentro era onde estava o livramento. Meu Deus. Talvez nesse período, eu não sei, talvez você é autônomo, trabalha, um microempresário, não tem sido fácil. Mas eu quero trazer uma palavra profética para a sua vida. Continue crendo que neste momento de prisão, Deus está providenciando o livramento. É para quem acredita, é para quem crê. Nem sempre o livramento do Senhor vai vir da forma que a gente espera. Nem sempre Deus tira a ferida para te curar. Nem sempre Deus remove a enfermidade para te trazer libertação. Nem sempre Deus vai humilhar o outro para te trazer a vitória. A maneira do Senhor trabalhar não é da forma que a gente espera, mas o Senhor pode curar com você enfermo. O Senhor pode te libertar, mesmo você estando aí em prisões emocionais, psicológicas. O Senhor, Ele trabalha do sobrenatural. Nós não podemos rabiscar a opção do sobrenatural das nossas vidas. O Senhor ainda pode vir quebrando parede, colocando porta onde não tem parede, abrindo janela. O Senhor ainda pode usar situação para te transformar. Nós vemos ali na antiga aliança aqueles leprosos sofrendo ali aquele cerco do inimigo. Não tinha saída. O povo estava com fome, não tinha comida. Vai dizer que eles estavam vendendo cabeça de jumento para comer. Não tinham o que fazer. Se eles ficassem ali dentro da cidade, eles morreriam de fome. E se eles fossem para o arraial inimigo, eles tinham risco de morrer.
Mas eles ousaram fazer alguma coisa. E vai dizer que quando eles chegaram lá, o Senhor mandou um barulho no arraial que espantou os inimigos. E eles ficaram ali com todos os despojos. O Senhor, Ele pode usar a situação para transformar você. O Senhor pode usar a dificuldade para te trazer uma grande providência, para te trazer um milagre. Nós precisamos descansar no Senhor. Descansa em Deus. O Salmo fala, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. É tão simples e tão difícil saber descansar quando as coisas vão ao contrário, quando as situações são contrárias. A Bíblia fala que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus, você pode ser edificado, ser transformado, continuando crendo em Deus. Eles precisavam permanecer. Cuidar primeiro dos que estão em casa. Você precisa saber qual é a situação exata do seu lar. A situação exata da sua família. O Senhor, Ele usa as situações para nos transformar. Eu quero dizer para você que essa pandemia não pegou Deus de surpresa. A pandemia não surpreendeu a Deus. Ele sabe de todas as coisas. E se Ele sabe, nós precisamos descansar em Deus. As coisas elas não acontecem sem a permissão do Senhor. Ele tem propósito em todas as coisas. Os discípulos eles não estavam preparados porque precisavam primeiro cuidar dentro de casa. Cuidar do lar. Como que as pessoas iriam vir de fora? Como que os gentios iam se converter se nem os judeus acreditavam? Se nem os discípulos estavam prontos para isso? Porque lá na frente, Pedro ele cortou a orelha de Malco. Lá na frente, todos os discípulos deixaram a Jesus. Lá na frente, Jesus ficou sozinho. Lá na frente, alguém negou 3 vezes. Nós precisamos ser transformados. Essa transformação precisa chegar na minha e na sua vida. O propósito de Deus era entregar o seu filho. E o propósito de Deus é gerar o seu filho em nós, em mim e em você. Eles deveriam permanecer. Eles deveriam aprender o que era limite. E se Deus quer ensinar para mim e para você o que é ter limite. Até aqui você pode, até aqui você não pode. Muita gente, eu vejo muitas pessoas mandam mensagens, postam nas redes sociais. Cristão pode isso, cristão pode aquilo. Cristão pode fazer isso, cristão pode fazer aquilo, irmãos. Aquele que tem intimidade com o Espírito Santo sabe o que pode e o que não pode. A Bíblia fala, se eu não me engano, em Colossenses, que chegará um tempo que nós não precisamos de árbitros. Mas o Espírito Santo revelará tudo a nós. Você precisa ter intimidade com o seu Deus. Agora eu quero avançar para a segunda parte da palavra e caminhar para o encerramento. Esse é o momento de ficar dentro. Esse é o momento de permanecer aonde está. Agora a segunda parte, quando eu devo ir e quando eu devo fazer. Atos capítulo 8. Versículo 1, eu vou tomar uma água. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E agora o versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Quando Jesus ele morreu, ele apareceu em Atos no capítulo 1. Lucas escreveu os relatos de Atos a Teófilo, e lá ele vai dizer que Cristo ressurreto apareceu aos discípulos. E ali dando algumas ordenanças, ele vai dizer, permaneça em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E tal poder os iriam preparar para pregar em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Depois dessa descida do Espírito Santo, depois desse fôlego de vida que Cristo soprou nas narinas deles,
Eles foram cheios, receberam essa regeneração do Espírito e agora estavam capacitados para pregar em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E vai dizer assim que eles permaneceram. Em Atos, no capítulo 2, vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Quando o Espírito veio como um som de um vento, e repousou sobre eles, e foram ali cheios do Espírito Santo. No capítulo 2 vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Parece até um erro de português, um erro de concordância. Lógico que se alguém está reunido, só pode ser no mesmo lugar. Mas eu acho interessante que nem sempre aquele que está reunido está presente. Nem sempre estar presente é ter contato. Porque tem pessoas que até estão dentro da casa. Tem pessoas que até estão junto dos filhos, mas não tem contato, não tem intimidade. A presença, ela não tem que somente ocupar a ausência, ela tem que gerar contato. Meu Deus do céu. Você entendeu isso, crente? A presença não só ocupa a ausência, ela tem que gerar contato. Porque às vezes estamos dentro da igreja. Nós estamos presentes no corpo, mas a nossa mente está lá fora. A nossa mente está no problema. A nossa mente está na dificuldade. A nossa mente está naquela festa. Para os jovens. Eu também sou jovem, com essa cara de velha, mas sou jovem. Está com a mente naquela festinha. Nós precisamos estar reunidos, mas no mesmo lugar. Com o mesmo coração. Com o mesmo espírito. Desenvolver essa intimidade, esse contato com o meu próximo. E também com o nosso Deus. Reunidos, eles foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. No dia de Pentecoste, Pentecoste era uma das festas de Israel, que se comemorava o levantamento, dos grãos, a colheita, a grande colheita. E muitos entendem o Pentecoste como o reteté, o fogo, a unção. Mas nada disso ele quer dizer. O Pentecoste, ele foi quando Pedro pregou. Depois de receber o Espírito, depois de receber aquela unção, Pedro, ele começou a pregar. E 3.000 almas se converteram. Ali foi o cumprimento do Pentecoste. O verdadeiro Pentecoste é conversão de almas. O verdadeiro avivamento é o arrependimento. Muito nós clamamos por poder, muitos nós clamamos por unção, mas se esse poder e essa unção não for efetiva na vida dos que estão lá fora, nada adianta. Nós precisamos ser cheios para impactar lá fora. A igreja, a eclésia são chamados para fora. Nós precisamos impactar vidas, precisamos ser cheios sim, mas não para engordar a ovelha, mas que outros possam ser alcançados através da unção que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles foram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu com a igreja? Permaneceram em Jerusalém. A ordem era: prega lá fora aos samaritanos, aos da Judéia e aos dos confins da terra, mas eles permaneceram em Jerusalém. E a história vai dizer que muitos judeus começaram a se converter. Glória a Deus por isso. Muitos sacerdotes começaram a se converter, muitos religiosos da seita dos saduceus, os judeus, os fariseus, e aí começou a ficar fácil adorar. Meu Deus. Eita Deus. Irmão, tô tendo que me segurar aqui. Começou a ficar fácil adorar. Meu Deus do céu. Você tá entendendo, crente? Você tá entendendo? Muitos começaram a se converter, estava tranquilo, estava suave, estava favorável. Aqueles que acusavam agora sentavam no banco da igreja. Aquele que perseguia agora dava glória a Deus e aleluia. Aquele que estava enfermo agora está curado. Aquele que estava lá longe agora está aqui perto. Então todo mundo ficou como? Tranquilo. Estabilidade. Tranquilidade, sossego. Mas nem sempre o sossego é aquilo que Deus quer nas nossas vidas. E eu sei que não é isso que você quer ouvir. A vontade de Deus é que nós
estejamos em movimento. No Gênesis, o Espírito, ele se movia sobre a face das águas. A gente vai ver que o tabernáculo que agradou ao Senhor foi o tabernáculo de Davi. E Davi nem teve tabernáculo. Aonde eles faziam a tenda e a Arca da Aliança era depositada. Vai dizer que qualquer um entrava para adorar. Oh, Espírito de Deus. Não precisava ser da linhagem de Israel, não precisava ser dos hebreus, não precisava fazer parte daquela família. Todo mundo entrava e adorava e se rendia e buscava, e vai dizer que foi o tabernáculo que agradou a Deus. O tabernáculo, ele era móvel, ele se desmontava e montava, e ele estava em movimento. Conforme o povo ia, o tabernáculo ia junto. A vontade de Deus é que eu e você fique em movimento. Coisa que Deus não gosta é crente parado, coisa que Deus não gosta é crente que estagnou no caminho, que parou, que se rendeu. Se você se encontra dessa forma, se você se encontra dessa maneira, saiba que o Senhor está enviando uma mão aí para te levantar. Sacode essa poeira. Deus não gosta de crente parado, de crente que esconde talento. No Senhor, Ele quer te ver em movimento. Nem sempre o sossego é bom para mim, para a sua vida. Nem sempre o tempo de paz, de apaziguação é bom para as nossas vidas. Porque Deus sabe que quando a gente está tranquilo, a gente para. Quero fazer uma pergunta pessoal para você. Responde para o seu coração. Nesse momento de quarentena, quantas vezes você tem lido a Bíblia? Meu Deus, agora que você não precisa ir à igreja, oh Espírito, quantas vezes você tem dobrado o seu joelho para orar? Agora que ninguém precisa te ver, agora que você não precisa assumir uma tribuna, ocupar um lugar eclesiástico, quantas vezes você tem buscado ao Senhor, jejuado? A gente espera para buscar quando os problemas eles vêm. A gente espera para buscar quando a dificuldade bate na porta. Aí a gente corre aos pés do Senhor. Mas é nos tempos de calmaria que a gente se revela. Oh, Espírito de Deus. Tem muito crente que está sendo exposto diante do Senhor neste momento de quarentena. Tem muito crente que está sendo assistido pelo Senhor. Você tem enchido os seus olhos de coisas que edificam. Nada contra, irmãos, a Netflix, as séries. Eu sou a primeira que assisto. Mas será que a gente só tem ocupado nosso tempo com isso? São momentos, irmãos, que a gente se revela. O tempo de tranquilidade. O tempo de sossego. Será que nós temos transmitido palavras que edificam ou que amaldiçoam? A vontade de Deus é estar em movimento. Quando Ezequiel viu aquela visão do trono de Deus, do ser vivente, aquela roda que se movia. Jesus, Ele está em movimento. Nós precisamos estar em movimento. Nós lemos que tem momento que tem que ficar parado, ficar calado, esperar o livramento do Senhor, esperar o Senhor pôr a mão, esperar o Senhor abrir a porta da arca. Tem momento que tem que ficar lá dentro com a dificuldade, mas tem momento que a gente tem que agir. Sabe o que aconteceu que a gente leu no capítulo 8? O povo estava acostumado com o sossego, acabou a vida. Glória a Deus. Estavam acostumados com aquilo, com a tranquilidade. No capítulo 8 vai dizer que morreu Estevão. Paulo consentiu na morte de Estevão, que de olhos abertos viu a glória de Deus. Desde então iniciou-se uma perseguição à igreja do Senhor. Ai, Jesus, eu fechei a Bíblia. Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. No Atos capítulo 8. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. E foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Meu Deus do céu. O povo não quer ir, Deus faz o povo ir. O povo não quer fazer, Deus faz o povo fazer.
Deus permitiu a perseguição para fazer o povo andar de acordo com a sua vontade. Era para pregar em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Ninguém estava indo. Estava todo mundo acomodado. Deus permitiu a perseguição. E aí a gente talvez fica em casa, fica aí desentendido, desesperançoso. Senhor, porque o Senhor permitiu a dificuldade? Porque o Senhor permitiu o problema? Deus te quer ver em movimento. Deus, Ele quer te movimentar. E às vezes Ele permite a perseguição, permite a afronta, permite a doença, para nos fazer andar de acordo com a sua vontade. Veio o problema, veio a perseguição, eles foram. Nem que obrigados, mas foram. Debaixo da angústia, mas foram. E muitas das vezes a gente vai chegar na presença de Deus quebrado, mas chegue. Muitas das vezes a gente vai dobrar o joelho, só tem lágrima, não tem nem palavra, mas dobre os joelhos. Muitas das vezes a gente vai chegar lá dentro da igreja, sem vontade, desesperado, mas vai, porque o Senhor, Ele nos quer em movimento, e o Senhor, Ele pode usar essa dificuldade para nos abençoar. Aleluia, Jesus. Estava em perseguição, mas estava fazendo a vontade de Deus. Jonas, Deus disse, pregue em Nínive. Jonas não queria. Por que Jonas não queria pregar em Nínive? Porque os ninivitas eram sanguinários. E antigamente eles haviam ali invadido as terras de Israel. Eles haviam levado cativos algumas pessoas, alguns sacerdotes. E matou de forma brutal e violenta. Um deles foi o pai de Jonas. Eles eram torturadores. Eles eram sanguinários. Mas aí passou-se um tempo, Deus diz, Jonas, prega para quem matou tua família. Jonas, prega para quem te ofendeu. Jonas, prega para quem te afrontou. E muitas das vezes a gente vai ter que abaixar a cabeça e engolir sapo sim. Muitas das vezes a gente vai ter que abaixar a cabeça e aceitar a afronta sim. Contanto que ele cresça e eu diminua. Contanto que a vontade de Deus seja feita e o nome dele glorificado. Por isso que a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Não é a minha e não é a sua alegria, a alegria dele. Se ele está alegre, nós temos forças. É mais importante, Deus está alegre e eu triste, mais forte do que eu feliz e fraco. O que importa é a alegria do Senhor. E para Deus estar alegre, muitas das vezes você vai estar chorando, e você vai estar triste, e você vai estar cabisbaixo. Jonas não quis pregar em Nínive. Pegou um navio para Tarsis. De Tarsis ele entrou dentro de um porão e do porão ele foi lançado no mar. E vai dizer que em angústia ele fez uma oração ao Senhor. Que aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, ele iria viver. Se era pregar em Nínive, ele pregaria em Nínive. Às vezes a vontade de Deus vai ser feita através da angústia. Não espere a angústia chegar para você ter que fazer o que tem que ser feito. Existem coisas que precisam ser resolvidas na sua casa, dentro do seu lar. A gente adia conversas que precisam acontecer. O Senhor está falando com alguém aqui. Tem alguém que você precisa sentar e resolver. E você tem adiado. O que Deus faz? Coloque em angústia. O Senhor, Ele faz o que tem que ser feito na minha e na sua vida. Nem que por isso às vezes doa. Tem um hino que a gente não gosta de cantar. Que diz assim: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que
para te servir eu tenha que chorar. Ai, a gente gosta desse hino, não tem coragem de cantar, não é? Nós precisamos, irmãos, fazer o que tem que ser feito. Conversar com quem tem que conversar. A se acertar com seu filho, com a sua filha. Se acertar com seu marido. Tem conversas que são desagradáveis, mas precisam acontecer. O Senhor está falando ao meu coração que é para alguém. Às vezes é necessária a perseguição para a gente fazer o que tem que ser feito. Irmãos, já quero concluir a nossa live, a nossa mensagem. Tem coisas que precisam doer mais uma vez para que nunca mais doa. Existem pedidos de perdão que precisam acontecer para que nunca mais haja ofensa. Existem eu te amo que precisam ser ditos para que nunca mais haja tristeza. Tem coisas que depende de Deus fazer, mas tem coisas que depende de mim e de você fazer. E aquilo que só depende de mim e de você, Deus nunca vai colocar a mão para fazer. Aceita que dói menos. Aquilo que é para mim e para você fazer, Deus não vai mover um dedo ao meu e ao seu favor. Entenda isso com maturidade. Seja liberto. Tem hora que tem que ficar em casa, quieto. Mas existem momentos que precisa ir. Existem coisas que precisa segurar. E tem coisas que a gente tem que abrir a mão e deixar ir. E agora eu quero encerrar essa live fazendo uma oração. Eu sei que você está na live, mas eu quero que você apresente alguém. Talvez exista uma pessoa que você sabe que está passando uma dificuldade muito grande. Talvez você está em dificuldade. Algumas pessoas cobram, com razão, a atenção de irmãos da igreja nesse momento difícil. Só que às vezes a gente acaba ficando tão atarefado com tantas coisas e a gente às vezes erroneamente se esquece de perguntar um a um: você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Então eu quero incentivar a você, aos obreiros da igreja que estão assistindo a live. Se tem alguém que você sabe que está em dificuldade, dá uma ligada, manda uma mensagem, faz uma live. Nós precisamos demonstrar este amor com que Cristo nos amou. Eu quero orar para você, quero trazer paz para o seu coração, você que está sem paz, você que está desesperado. Eu recebi muitos pedidos de oração hoje pelo celular. Não vou citar todos os nomes para não expor ninguém, mas eu quero que você apresente aquele que está com problema, aquele que está com dificuldade. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Apresente o seu lar. Os enfermos que estão na sua casa, às vezes a gente pensa que precisa de um profeta para apontar o dedo, que precisa de uma mão para ver cura. Deus pode te usar, Deus pode usar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus eu apresento, Pai, cada pessoa que está aqui nessa live, cada família aqui representada. Existem pessoas, ó Pai, que estão quebradas, desanimadas, que estão aflitas, que estão em desespero. Pessoas, ó Pai, que estão com síndrome do pânico, depressivas, angustiadas, com crises de ansiedade. Pai, alcança cada vida, cada pessoa. Pai, nós estamos aqui. Pai, eu estou na minha casa, mas o Teu Espírito Santo, a Tua presença invada cada lugar, cada casa, cada família apresentada. Entra, Pai, nos lares, ó Deus querido, naqueles que estão enfermos nos hospitais, as pessoas, ó Pai, que foram contaminadas pelo vírus. Ó Senhor, traga, ó Deus querido, a cura, a restauração, traga a libertação dentro de cada lar, dentro de cada casa. Pai, que haja testemunho nesse período de quarentena, que haja cura em famílias, cura familiar, que visita casamentos, ó Deus querido, relacionamentos, ó Pai, no nome de Jesus, repreenda todo espírito de medo, de angústia, de pavor. Ó Deus querido, que nesse momento nós possamos saber que existe um Deus que conduz a nossa vida e nós estamos sendo conduzidos pela mão de Deus. Pai, eu abençoo a minha igreja local. Eu abençoo, Pai, cada membro, Senhor, cada família apresentada, cada obreiro, Senhor, no nome de Jesus. Visita com graça, com unção e com autoridade. Pai, que o Senhor venha visitar e edificar cada vida, que essa palavra possa trazer edificação
frutificação no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus.